Carlos Eduardo Polazzo. Cadu, tá bom, velho? Tudo bom? Cadu, agora você entrou para a equipe numa posição diferente, né, do que você tinha antes. Antes você era treinador de alguns dos atletas, né? E agora você assume uma posição diferente dentro da equipe. Como que é isso? A minha posição agora é de gerente de performance. Então a ideia é auxiliar os atletas na busca do desempenho, né? Tá em um relacionamento com os treinadores, né? De entender o que está acontecendo na vida do atleta, entender a equipe, né? A equipe tem os planos dela, né? Os objetivos da equipe e tem um atleta por trás, né? Então, a gente sabe que a performance ela depende de muitos fatores, não é só o treinamento, né? O que está acontecendo em volta do atleta é tão importante quanto o treinamento. Porque a sua profissão é de treinador, né? Você passa a planilha para os atletas e tal. Sim. E você é treinador direto de alguns dos atletas, não todos, né? Sim. Quem são os seus atletas que você monta o treino deles? O Cocuzzo e o Rubinho, né? Cocuzzo e Rubinho, você monta o treino dos dois. Sim. Os outros atletas, Marcelinha, Gil e tal, eles têm os treinadores deles, mas mesmo assim você atua como gerente de performance. Isso, a ideia é auxiliar, né, tanto o treinador quanto o atleta nesse processo. Tipo, chega numa corrida e você está mais próximo, você tem a oportunidade de ver de perto, né, o que eles estão fazendo. Exatamente, e explicar para a equipe o que está acontecendo com o atleta, né? A gerência, a equipe precisa, os patrocinadores, eles querem saber o que está acontecendo com o atleta. Então a gente consegue interpretar os resultados, ver o que está acontecendo na vida do atleta. Às vezes ele tem questões de viagem, tem questões familiares, questões de mídia, são muitos fatores que interferem na performance, né? Então eu quero estar nessa posição de interpretar, né, e fazer o link, né, esse casamento com os patrocinadores, com a equipe, né, ajudar em traçar os objetivos realistas, né, para que os atletas tenham a performance no momento certo, né? Vê se eu tô certo, assim, se eu entendi. Por exemplo, você é o cara que vai de vez em quando chegar e falar assim, opa, peraí, fulano ali não tá podendo ir para essa corrida não. A Gil, esse planejamento de viagem e tal, eu tô vendo que a Gil tá num período que não tá legal. Tira ela dessa corrida, ou então, beleza, deixa ela nessa corrida, mas a gente precisa falar com o treinador dela para mexer nesses treinos, porque a Gil recebeu um estresse aqui diferente do que a gente estava imaginando. É por aí? É por aí, exatamente isso. Ou a Gil tá precisando de nutricionista, tá precisando de psicólogo. Isso, exatamente. Indicar os profissionais certos, também fazer uma leitura da prova, né? Terminou a prova, o que aconteceu? Qual foi a estratégia que você usou? Né? Em que momento? Né? Como é que você se alimentou? Em que momento você atacou? Como foi a sua largada? O seu posicionamento? Como foi a sua relação com os outros adversários? Também instruir o atleta para ele fazer uma leitura da prova com uma outra visão, uma visão de fora, e traçar as metas, né? Traçar as estratégias para as outras competições. Então é um conjunto de leituras, né, no sentido de desenvolver a performance. Ô Cadu, eu fiz uma pergunta para a Gil e para o Leozinho, que são os dois atletas mais novos da equipe, e eu achei que a resposta que eles deram foi muito legal, principalmente do Leozinho. E eu vou te fazer essa pergunta. O que você acha que é mais difícil ou mais necessário desenvolver nessa molecada, principalmente neles, os mais novos? O Rubinho e o Cocuzzi, não. Provavelmente a resposta vai ser diferente para esses dois. Mas para os novos, o que você acha que é mais difícil de ser desenvolvido? Os atletas jovens, eles têm que aprender a treinar. Esse é o primeiro ponto. Depois ele vai aprender a competir. Aprender a treinar, aprender a competir. Para depois pensar realmente em performance. Não tem que ter uma cobrança de desempenho em atletas jovens. Então esse é o primeiro caminho. Ele entender o corpo, entender os efeitos do treinamento. O que esse tipo de treino gerou no meu corpo? Que tipo de adaptação? Como eu me senti? Eu senti cansado depois dessa sequência. Porque o atleta ele acaba se cobrando muito a performance. E muitas vezes ele não entende que aquilo é um efeito do treinamento. Ele tem que entender que aquela sessão ele gerou uma fadiga que ele estava com desempenho ruim naquele momento. Ou aquela sessão arregaçou ele de um tanto que perdeu a performance dele, né? Foi um treino errado. Isso também pode acontecer, um acúmulo da fadiga
E aí que eu quero entender o que está acontecendo para falar, olha, pode ser que isso seja uma questão da performance. Se isso foi, né, a gente vai tentar conversar com o treinador, né, junto com o atleta, para ele interpretar isso de uma forma correta. E também, muitas vezes, o treino está certo, mas são outros fatores que estão interferindo na performance. Como eu falei em outro momento, né, a gente tem mídia social, né, às vezes o atleta ele tem que se relacionar com os seguidores, né, existe uma cobrança da mídia social, existe uma cobrança dos amigos, existe uma cobrança da família, cobrança dos patrocinadores. Então a gente tem que entender tudo que está em volta do atleta para isolar o treinamento. Bom, tá tudo bem ao contrário, nos outros lados, né, da performance, tá tudo bem. Então peraí, vamos olhar o treino agora. E aí olhar o treino e falar, bom, pode ser que seja esse o caminho. Essa é a função do gerente de performance. Nesse sentido, assim, rede social, pressão, família, amigo, hater, calendário, viagem, fome, frio, sede, o que você vê que os atletas mais sofrem sem perceber? Que precisa chegar alguém, botar a mão no nome dele e falar, velho, tá aqui na cara, tá te incomodando esse tempo todo e você tá convivendo com esse erro. O que você acha que mais acontece? Olha, viagem. Viagem é uma coisa muito que interfere, principalmente quando você tem mudança de fuso horário. Então os atletas que vão para a Europa, vão e voltam, tudo isso, duas coisas acontecem: cansaço da viagem, fica sem treinar, você vai para um outro país, você tem que você tem um estresse, você não sabe onde você vai se hospedar, você não conhece o percurso, né? Você está com receio do percurso, você não sabe onde você vai se alimentar. Você tem que carregar suas malas, escadaria para cima e para baixo, bike. Não é a língua que você fala, né? A alimentação é diferente. Então tudo isso é um fator estressante. Aí você coloca como viagem, fuso, né? E o atleta acha que isso, né? Os menos experientes, acha que isso não interfere no rendimento. Mas muitas vezes ele precisa passar por muitas vezes isso para falar, poxa, a viagem que está me cansando. Então, essa escolha das competições, sempre que a gente vai escolher as competições, a gente tem que levar em conta a logística. Né? Qual que vai ser a logística? Até no Brasil. Né? Muitas vezes o atleta quer fazer um monte de provas, aí eu vou olhar a cidade, poxa, você tem que viajar 7 horas para essa cidade. É um desgaste maior. Né? Você vai perder um dia de treino, vai ficar cansado da viagem. Né? Outro fator que é importante, né, nesse gerenciamento do desempenho. Qual é a data da viagem que você vai fazer? Vou para a Europa, você tem que considerar o fuso, você tem que considerar o tempo que você vai ter que descansar. A gente tem que olhar o voo, né? Qual voo que você vai fazer? Quantos dias de treino vai perder? Quantas horas de voo? Tem que ser um voo menos desgastante. O horário do voo é importante. É muito melhor você viajar e dormir no avião do que se você ficar o dia inteiro no voo sem dormir, 10, 12 horas no voo, batendo lata. Vou pegar um voo 8 horas da manhã. É a pior coisa. 8 horas da manhã. Porque que hora você vai acordar para ir para o aeroporto? Né? Muitas vezes, imagina o seguinte, você está numa cidade do interior, na Europa. E aí você tem que ir para a capital para pegar o voo. Aí você marcou o voo às 8 horas da manhã. Você tem que chegar 3 a 4 horas antes do voo, porque você tem que despachar a mala bike. E aí você tem que acordar, você está a 3 horas do... Você vai 1 hora da manhã. Aí na semana seguinte você tem uma competição no Brasil. Chega quebrado. Então você vai começando a entender a logística da viagem. Também é um papel que o gerente de performance tem que estar atuando. Então você é o cara que vai pegar o telefone e falar assim, pelo amor de Deus, quem for comprar a passagem da Gil, me liga antes, me deixa ver os horários. Ou quem foi o que comprou essa passagem horrível aqui? Não pode, tem... Exatamente. Você vai fazer esse... Local que vai estar hospedado. Está longe do percurso. Acabou com o atleta. Vai se deslocar 1 hora para chegar na pista. Isso aí é estresse. Dia da competição tem trânsito. Todo mundo vai assistir. Lá é igual você vai numa cidade pequena aqui do Brasil. Tem trânsito. Todo mundo vai assistir. Todas as etapas. A galera acha que foi exclusivo de Petrópolis aquele trânsito lá. Não. Toda etapa de Copa do Mundo tem umas que tem muito mais. Na França, em Ligier, foi trânsito de 2 horas para chegar na pista. Entendi. Você estava falando ali com a equipe e tal, você se apresentou, né? Vocês traçaram as diretrizes do trabalho, você falou um negócio muito legal sobre o que é treino. Repete para mim ali o que foi que você falou. Você lembra exatamente o que... O que eu estava falando é o seguinte, tem que entender o que é treino. Normalmente o atleta, quando está com desempenho baixo, ele acha que ele tem que treinar mais.
E na verdade o treinamento é a mínima quantidade que traz o maior desenvolvimento. Vamos repetir. A mínima quantidade que traz o maior desenvolvimento. Esse é o treinamento ideal. É a carga ótima. Essa é a carga ótima. E cada atleta responde de uma forma. Por isso o treinamento tem que ser individualizado, controlado. É importante, o que eu defendo muito é os atletas não ficarem trocando de treinador. Se você confia nesse treinador, né, e entende que ele é competente, ele vai estar batalhando para entender, né, um primeiro passo é entender a velocidade de recuperação de cada um e a quantidade de carga que cada um responde melhor. Então tem atletas, por exemplo, que ele faz tranquilamente 3 intervalados de alta intensidade na semana, porque ele recupera em 2 dias. Tem atleta que só faz 2, porque ele precisa de mais, ele precisa de 4 dias para recuperar de um intervalado no outro. Então você tem uma resposta alterada. Outro ponto, você faz um bloco de 2 semanas de intervalado. A resposta do atleta, ele está recuperando em 48 horas. Chegou na segunda semana, ele começa a recuperar de uma sessão de alta intensidade em 72 horas. Então tudo isso, o treinador, o atleta tem que estar se comunicando para encaixar esse intervalado na hora certa. Mas se você está trabalhando com a supercompensação, né, a supercompensação é o quê? Você cria uma sessão que vai gerar uma fadiga, você dorme, come, se recupera, a performance volta de novo e a hora que ela voltar e está no ápice, treino forte de novo. Entendi. Então essa onda de supercompensação é muito efetiva para criar um desempenho. Você constrói seu corpo não é no treino, né? É depois. No treino você arregaça, no treino você destrói tudo para depois compensar. Deixa eu só conferir aqui. A Gil falou um negócio interessante, que eu perguntei para ela o que é a dificuldade dela, e ela falou que é administrar a força dela ao longo de uma competição, que geralmente ela gasta mais força antes do final, ela gasta os palitinhos de fósforo dela antes de chegar no fim. O que você entende, e você que já conhece ela há mais tempo, você sabe como é que ela performa, o que você acha que tem que ser trabalhado para a atleta aprender, e foi o que você falou, né? Aprender a treinar, aprender a ter uma consciência corporal do que o treino cria, o que o treino causa. Como que ela vai ganhar essa consciência de administrar a força dela ao longo de 1h30 de prova? Bom, isso é experiência, né? Acaba sendo experiência. Tem atletas que têm mais facilidade de dosar o esforço. Você tem uma batalha com os outros adversários. A sua condição psicológica do dia pode fazer você tomar decisões erradas, de aumentar o ritmo num momento que você não deveria. Então o atleta ele precisa ter o autoconhecimento, né, de interpretar aquela intensidade, fazer a leitura mental, porque potência é legal usar, mas no mountain bike você não vai nunca olhar para potência. Então você tem que fazer uma leitura da sua percepção de esforço, para daí você entender que você está numa intensidade alta. Mas, se você tem todos aqueles fatores ao redor, cobranças, né, sejam ela mídia, seja ela familiar, da equipe, isso vai interferir no desempenho. Ele vai interferir nessa tomada de decisão, de aumentar o ritmo. Então são questões psicológicas que às vezes o atleta está com autoconhecimento. Eu já vi grandes atletas em grandes competições, atletas extremamente experientes, errando na dosagem do esforço. Errando, acelerando muito no começo, né, uma questão psicológica daquele momento e quebrando na prova. Então, isso é experiência, né? Eu, com meus atletas, eu ensino isso em treino. Eu falo, aperta aqui na largada e sente o que vai acontecer no seu desempenho. Então, ele vai sentindo aquela intensidade, ele vai vendo que vai gastando o fósforo. Eu gosto de falar que é uma bateria, né? Porque, na verdade, a gente fala que é o W', né? O W' é uma energia que você tem, né, que você usa quando você pedala acima do FTP. O FTP, para quem não conhece, né, é uma intensidade que o atleta suporta 40 minutos a 1 hora. Alguns atletas suportam pedalar 1 hora nessa intensidade, mas a maioria consegue 40 minutos. Então, quando você pedala na potência acima dessa intensidade, você começa a usar o W', que é trabalho, é quilojoule. O que é trabalho? Trabalho é uma força que você aplica para uma distância.
Você aplica uma força para percorrer uma distância. A hora que essa energia acaba, você para o movimento. Então, e ela no nosso corpo é uma energia que você gasta e você recupera. Então, quando você dá uma largada forte, você vai gastar esse W', você vai gastar essa fosfocreatina. Depois, quando você pedala leve, né, você recupera. Quando você pedala abaixo do FTP, você tem capacidade de recuperar essa energia. Então, eu não gosto de falar que é um fósforo, porque a gente recupera o fósforo, você queima... E nunca mais. Então, eu prefiro dizer que é como se fosse uma bateria, né? Interessante. Então, você gasta e recupera. E o que faz você recuperar mais rapidamente é quanto mais alto o seu FTP, mais você consegue recuperar isso rapidamente. Na verdade, a teoria diz que é a potência crítica, né? Que é uma intensidade parecida com o FTP, né? Que é as pessoas, no senso comum, né, entende melhor o FTP. Mas é o desenvolvimento aeróbico que vai fazer isso. Então você tem que aprender, né, ensinar o atleta, né, a dosar esse W', dosar essa energia. Né? Ela gastar e saber que ela vai ter que tirar o pé para recuperar. Quer dizer, o ritmo nunca vai ser constante, né? Tem que ter uma variação de ritmo para aproveitar melhor a performance. Isso, saber que você gasta e usa, né? Você usa e recupera essa energia. Né? O atleta tem que entender isso, e é muito difícil no mountain bike, porque isso depende também do percurso. Se você tem, por exemplo, um percurso com subidas muito duras e longas, se você faz uma largada forte, que momento você vai recuperar o seu W'? Vem uma subida dura. Essa subida você não consegue pedalar abaixo do FTP. Então você gastou aqui, você já gastou um tanto na largada. E ainda vem uma subida dura, você vai gastar mais ainda. E quanto mais gasta, né, mais tempo vai demorar para recuperar. Você faz um buraco mais profundo. Aí você vai ter que tirar o pé por mais tempo. E tem, por exemplo, tem estudos que pegaram os atletas, fizeram eles gastarem 70% do W' e medir a força no isocinético. O isocinético é um aparelho que você... É muito comum você ver jogador de futebol fazendo... Extensora? Uma extensora, uma cadeira que você faz o movimento ali, e ele mede a força. Né? E eles viram que quando você esgota 70% desse W', a força diminui. Aí começa a virar palito de fósforo. Aí diminui. Aí você tem que pedalar devagar. Aí recupera a energia de novo. Entendi. Né? Então é isso que o atleta precisa aprender a dosar. Né? Interessante, pô. É sobe e desce, né? E aí quando você olha, tem estudos já que analisam o W', você vê que nas primeiras voltas se usa muito dessa energia, né? Primeiro na segunda volta e depois o ritmo da prova fica mais aeróbico. Né? Então você vê o W' fazendo assim nas duas primeiras voltas, recupera e gasta, recupera. Na terceira, quarta volta ele estabiliza e fica mais aeróbico. Porque as primeiras duas voltas são uma disputa de posições, você quer defender a sua posição, você quer conquistar posições, né? Então ali você gasta, né? E recupera, gasta, recupera. Né? E o atleta tem que aprender a dosar isso daí, e eu digo que é uma inteligência, né? Entendi. É uma inteligência que tem que ser desenvolvida. O Cadu, teve um outro tema que, sem querer, eu acabei tocando com os meninos aqui e virou uma discussão, que é sobre as características que cada um leva para cada modalidade. E eu vejo que essa molecada mais nova não se prende a isso, igual antigamente a gente ficava preso, igual atletas igual o Rubinho. Antigamente você ia conversar com o cara, pô, o que você acha de não sei o que do XCO? O cara já te respondia assim, não, eu não sei porque eu não sou do XCO, eu sou do XCM, eu mando bem a maratona, XCO não é minha praia. E hoje em dia a molecada não tem isso, eles entenderam que existe um treinamento que consegue colocar eles em qualquer que for das modalidades. Eles não se apegam eles não se limitam a falar eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo. Não, eu posso ser bom em tudo, só eu escolhi aqui fazer o XCO. A Marcelinha, com o foco dela em XCE, muito explosivo e tal, mesmo assim ela acredita que esse cenário que os caras estão aí, tipo, o Van der Poel manda bem de corrida curta a corrida longa, tem uma dificuldade ali em corrida longa, mas já tá dando um show em grandes voltas, né? Então, assim, clássicas ainda não, mas você pega... E aí eu tive essa discussão com o menino. Falei, o que você acha dessa galera, essa geração de moleque que estão fazendo tantas coisas ao mesmo tempo? Ele falou, não, geração não. Tem só dois, que é o Van der Poel e Pidcock. Fora isso, eu não acho que dá para performar em tudo, não.
Mas esses meninos, Marcelinha, Gil e tal, eles acreditam que podem ser bons em tudo. Como que você vê isso? Se você pegar um comparativo de XCO com XCM, o treinamento muda muito pouco, né? Você tem um pouco mais de volume para XCM, né? Mas você pode estar fazendo um alto volume para o XCO também. E próximo da prova, eu estou falando só em preparação física, próximo da prova você vai fazer mais repetição de sprints, né? Que são 6 segundos forte, um treino que eu gosto de passar é o que? 6 forte, 14 fraco, 6 forte, 14 fraco. Liga e desliga, liga e desliga. Né? Isso é o que acontece na pista, né? Mas na pista tem 14 minutos para ficar fraco? Não, 14 segundos. 14 segundos? Eu tô achando que você tá falando minutos. Eu falei minutos? Não, eu que imaginei. 6, 14, 6, 14, 6, 14. É um exemplo. Ou 10, 20, 10, 20, 10, 20. Que é o que acontece. Então, poucos treininhos perto da prova que na ciência é chamado de repetição de sprints. 6, 14, repete isso quantas vezes? Faz por 7 vezes, 3 blocos. Isso não é uma coisa... Você faz isso logo no início da temporada? Não, ou é quando isso já... perto da prova. Quando já tá mais afiado. Perto de da pico preparação de performance. final, Pico de performance. né? E você também faz... Ou você faz dentro da pista. Só para deixar claro aqui, às vezes a pessoa está escutando isso, aí fica assim, então vou fazer esse treino aí que o Cadu falou, 6 segundos, 14. Mas se você não tiver uma base legal para fazer isso, já não tiver com volume que você foi acumulando na temporada, e isso vale até para os atletas profissionais, já tem muitos anos de experiência. Começou a temporada, eles não saem fazendo esse tipo de treino, é só na hora que já está... Na preparação final. A preparação são exercícios competitivos. Então você vai chegando no prova, você vai fazer exercícios da competição. E esse tipo de treino funcionaria para maratona? Funcionaria, mas ele não é tão específico, né? Porque traz um desenvolvimento aeróbico também esse tipo de treino. Traz também, ele vai performar também na maratona, mas ele é muito mais específico para o cross country. Então eu, por exemplo, para alguns atletas que fazem maratona, eu não passo esse tipo de treino. A não ser que o cara está muito treinado, e aí você vai passar um tipo de treino diferente para você dar um golinho a mais de performance. Mas para a maioria não é um treino tão específico. Treinamento e o que diferencia muito no XCO, né, da maratona é a parte técnica, né? O atleta XCO ele tem que ser forte e técnico, né? O XCM ele tem que ser forte, mas não precisa ser tão técnico como o atleta de XCO. E você considera que é uma força muito diferente ou nem tanto? Como assim? A força que o cara tem que pôr no XCM. É uma potência um pouco mais baixa por mais tempo. Por mais tempo. Isso muda muito? Ou em termos de treinamento, em termos de habilidade? Não, é um negócio que ok, dá para fazer com todo mundo. Tem o XCO, ele tem um componente anaeróbico um pouco mais evidente, né? Por exemplo, tem um estudo muito legal que eles fizeram uma relação entre a performance do XCO e sprint de 5, de 30 e de 1 minuto. Performance de maratona de 4 horas, sprint de 5, de 30 e de 1 minuto. O XCO teve correlação entre sprint de 5 e de 30 segundos. E o de maratona teve correlação entre a prova de 4 horas e sprint de 1 minuto. Ou seja, 30 segundos você tem uma contribuição aeróbica de mais ou menos 27%, 26% de contribuição aeróbica para produzir uma energia durante 30 segundos, o restante é anaeróbico. Para um sprint de 1 minuto, você tem uma contribuição de quase 45%, 48% aeróbico. São mais 20% de contribuição aeróbica. Então, obviamente, a correlação com a performance de 4 horas deu maior com o de 1 minuto. Então, mostrando que o cross country ele tem uma correlação com 5 segundos e 30 segundos. Tem um componente anaeróbico maior. E o outro teve uma correlação com um componente maior aeróbico. Tá. Né? Que é força, XCO força, né? Isso, e maratona um componente anaeróbico. Tá. Não, esse papo aí é fantástico. Acho que se a gente for aprofundar nisso, eu for perguntando tanto de coisa, a gente ficava umas 4 horas aqui conversando. Isso é muito legal. Quando a gente fala de um atleta assim, igual o Leozinho, eu acho que existe uma parada que as famílias ainda erram muito. As equipes que não tem um gerente de performance, né, que é só lá o empresário que contrata o atleta, junto de uma equipe de marketing, né, é um time de marketing que cuida do atleta.
eu acho que essa turma ainda comete um erro grande de manipular errado um atleta desse e fazer com que o menino pare de gostar do esporte, principalmente a família, até num nível amador, principalmente talvez num nível amador, porque cobrança de família, às vezes é uma cobrança não é nem profissional, mas é uma cobrança pessoal do pai que o pai queria ter sido ciclista e aí joga aquilo para cima do filho. O que você acha que é um desafio assim, que a gente tem, por exemplo, com o Léo, para ser um atleta longevo? Já pensando isso com 14 anos, para ele não chegar com 18 e falar, farra, faculdade, não quero mais saber de bicicleta. O que tem que ser levado aí para um menino desse? O básico que os pais têm que saber. Duas coisas básicas. Nunca exagerar no resultado positivo, nunca exagerar no resultado negativo. Venceu uma prova? Parabéns, muito bem. Não, nossa, parabéns, muito bem. Nossa, você Futuro é muito Lino bom. Shutter. Né? Ou uma derrota, pô, nossa, joga a pessoa lá pra baixo. Não, você tinha que ter ganhado, como que você perdeu? Mas foi porque você não treinou. Exacerbar tanto a vitória quanto a derrota é um erro, assim, que não deve ser cometido. A parte da derrota é meio, apesar de que muita gente comete esse erro, é meio óbvio. Mas a parte da vitória é algo meio novo. A gente não discute muito. Interessante isso. Tem que dar os parabéns, tem que comemorar, mas nada exagerado. Porque senão aquilo vira só aquilo é bom. Né? E o esporte é isso aqui, ó. Ninguém anda... Você tem alguns atletas que conseguem ter um desempenho constante, porque ele é tão bom que quando o rendimento dele está baixo, ele ainda ganha. Né? Mas a maioria não. Né? Se você pega a Copa do Mundo, que são os melhores do mundo, tirando o Nino Schutter ali, né? O restante é assim, ó. Você pega ali top 5 para trás, é uma troca de posições em cada competição. Né? Às vezes, assim, os 5 primeiros até troca menos, mas eles também vão lá para trás, às vezes. E tem uma variação de performance de uma competição para outra, circuito dependente, momento de treinamento diferente, de um ano para o outro. Né? Tem ano que a pessoa não performa, no outro ano ele volta a andar. É normal. Né? Então, se essa cobrança é feita sem entender que isso acontece, isso é muito ruim para o atleta. Né? E não é só a família, são os amigos, é a mídia. Né? A gente está muito acostumado, o povo brasileiro, com futebol. Né? Futebol, o time ganhou no domingo, no outro domingo ele perdeu, manda embora o técnico. O time tá ruim. Né? E não é assim, né? Entendi. O rendimento é assim. Né? Então o brasileiro tem essa mentalidade, né? E a cobrança da mídia, né? Hoje a mídia social ela é muito grande porque é a cabeça do futebol, né? Cara, teve uma vez, isso era na época do Facebook, que rolou eu acho que era um triatleta ou ciclista de estrada. Ele ganhou uma prova, postou lá uma foto dele ganhando, e aí logo surgiu alguém lá pra meter o bedelho. Ele falou tipo assim, curioso, e aí suspeitando de doping, suspeitando que aquele atleta tinha se dopado. Curioso, porque não ganhou nada na temporada passada, tal, ficou sumido uns 2 meses, e agora chega aí e ganha uma corrida importante dessa. E aí chegou um treinador, e esse cara, eu não sei quem que era esse treinador, pode até ser que seja você, mas chegou o treinador e passou a limpo lá, meteu o rodo, falou, deixa eu te explicar uma coisa, existe um negócio chamado periodização. E se você achar que o atleta que é bom, que ganhou a corrida limpo, sem usar doping, ele tem obrigatoriamente que ter uma temporada inteira boa, e todos os anos anteriores boas, você está enganado. A periodização do meu atleta foi feita direitinho e tal, ele realmente sumiu, ninguém nega isso não, ele ficou um tempo sem competir porque estava fazendo base e tal, tinha que subir uma rampa e agora subiu e ganhou. Não tem nada de doping, isso se chama periodização e todo atleta tem alto e baixo. Dopado talvez seja o cara que está sempre lá no alto. E ainda a gente coloca não só a periodização, você tem fator viagem, né? Fator número de competições. Você pega atletas que estão disputando a vaga olímpica, ele tem que pontuar. Então esse atleta vai viajar muito, treinar pouco e ele tem que buscar o ponto. É uma cobrança, a cobrança olímpica, ela é assim, sufocante para o atleta e para o treinador. Porque o atleta tem que buscar a pontuação, fazer muitas provas e não consegue treinar. Então é muito difícil, especialmente os atletas. Por exemplo, você pega atletas que conseguem ter grandes pontuações na Copa do Mundo, né, ele consegue fazer um top 5, top 3, ele marca muito ponto.
Então ele vai em menos competições, ele consegue ter uma periodização com treinamento, com recuperação, menos viagens, ele acaba tendo um desempenho melhor. Você pega um atleta que não consegue ter desempenho em Copa do Mundo, que pontua muito, né? Ele tem que correr provas, por exemplo, para quem não sabe, o vencedor da Copa do Mundo marca 250 pontos. Uma prova comum aqui do Brasil, você marca 30 ou 60. Então, se a pessoa faz 250 pontos numa etapa, quantas ele tem que correr numa de 30? Quase 10, ganhar quase 10 provas aqui, né? Então, nessa corrida olímpica, né, o atleta tem que fazer muitas provas, treinar pouco, o desempenho fica bagunçado, não faz periodização direito, é muito complicado. Entendi. Mas quando você tem um atleta que você consegue sumir 2 meses, fazer uma preparação, aí esse pico de performance decorrente da periodização pode ser muito mais alto do que o restante da temporada. O seu trabalho é só na Sense Factory Racing ou se estende também lá para a equipe Swift Carbon? Não, só na Sense. Só na Sense. Mas os meninos da Swift, e aí road bike é um negócio diferente, porque nesse assunto que a gente está falando, parece que os caras meio que já desistiram de treinar, né? É corrida todo dia. Equipe de road assim, os caras, eles planejam os treinos deles em cima do calendário de corrida que é toda semana. E tem que ver o que tá por não trás sabe disso, exatamente, né? Porque mas o ciclismo ele tem uma diferença, né? O ciclismo, você ainda, se é uma equipe, é igual ao futebol. Se você não está bem, você é carregado pela equipe. E também a prova de ciclismo, ela, dependendo do tipo de prova, obviamente, né? Você descansa no pelotão e ataca no final. Claro, cada prova é uma prova, depende se é uma prova de circuito é diferente, que é porrada o tempo inteiro, mas o ciclismo ele tem essa vantagem, o mountain bike não, é pancada toda a competição. Né? Então o ciclismo te permite ter mais competições, porque você consegue se poupar e fazer um esforço máximo um pouco mais curto e a recuperação fica um pouco mais rápida, né? Claro, você vai fazer volta ciclística, aí a gente está falando de um desgaste enorme, né? Em cima disso que a gente falou, dos altos e baixos que os atletas têm, sabe o que eu lembrei? Da temporada 2022 da Rebecca McConnell, que ela começou 2022, ela veio aqui em Petrópolis, ganhou assim, tudo. O XCC e o XCO, ganhou... Aí chegou na próxima etapa da Copa do Mundo, ela ganhou as 2 semanas consecutivas também, XCC e XCO. Acho que as primeiras 3 ou 4 etapas, ela ganhou quase tudo. E aí tava todo mundo assim, Rebecca McConnell. Aí a galera começou a levantar a bola. Vamos ver nas últimas. Ela não segura essa bomba até o final do ano. Porque até assim, Nino Schurter, que você colocou como uma exceção, né, que tá sempre alto, ele também não performa bem em todas as etapas da Copa do Mundo, e muito menos XCO num dia e XCC no outro. Ele some lá no XCC, né, que é o primeiro dia é o XCC, falei na ordem errada. Ele dá uma sumida lá no XCC e manda bem no XCO, e não é toda etapa. Chegou no final da temporada, a Rebecca McConnell, assim, ela afundou. Do jeito que ela estava lá em cima, ela caiu de paraquedas, sem paraquedas, né? Você acompanhou como é que foi essa temporada dela? Foi um negócio meio... um estudo de caso para isso, né? Ali é difícil a gente falar o que aconteceu, né? Aquilo que a gente você não tá do lado do atleta, mas olhando de fora, ela mora na Austrália, né? Então, lá dá para treinar que nem no Brasil, o mesmo clima do Brasil praticamente. O ano inteiro, né? O ano inteiro, né? E as atletas da Europa não, elas estão na neve, né? Muito frio, né? Geralmente eles treinam, a temporada deles, o pico de performance fica mais para frente, né? Eles fazem, né, um início de base diferente do que a gente faz, né? Então esse é um ponto, né? As meninas podiam estar um pouco mais fora de forma, né? As outras meninas, e ela já estava na forma, né? E depois não sustentou, né? Não teve tempo de treinar de novo para fazer um novo ciclo de carga, né? Como que você... Quer dizer, obviamente isso varia de atleta para atleta, mas às vezes existe uma tendência de idade e tal, mas como que você acha que é interessante fazer essa periodização do pico de performance? Porque isso eu vejo que varia, por exemplo, de esporte para esporte. O pessoal da natação, eu acho que eles falam em fazer uma base curta tal, e deixar o pico de performance bem alongado. Enquanto no ciclismo a gente deixa meio igual, assim, uma base longa, intermediária e tal, e aí ao final curtinho. O pico de performance fica curto para uma competição específica, sem durar muito tempo. O que você planeja para esses atletas aí? Então, isso depende, né? A gente faz uma base,
É aquilo que eu estava falando sobre quando é um ciclo de busca de vaga olímpica, né? A gente faz o trabalho de multipicos, que aí você faz uma base e um específico robusto no começo da temporada, depois você faz pequenas bases, pequenos específicos para ficar fazendo multipicos, né? Não adianta chegar bem nas Olimpíadas e não ter sido classificado, né? Então você tem que quebrar as pernas um pouco alguns meses antes. O ideal é você se classificar até fazer uma pontuação muito grande antes de começar o ano olímpico. Então você já está praticamente classificado, uma vantagem boa, daí fazer uma preparação olímpica forte, né? Quando a gente faz o trabalho de multipicos, né, a gente tem que fazer uma base longa, né, um específico longo no começo da temporada, depois você faz pequenos blocos de base específico competitivo, né, para gerar esses picos de performance. Mas não são grandes picos, né, são abaixo do que seria um grande pico de uma ótima preparação, né, uma periodização de 3 picos no ano. Puxa, excelente, você consegue gerar 3 grandes picos, né? Multipicos você gera picos mais abaixo. Entendi. Pô, eu acho legal demais esse assunto, velho. A gente podia voltar a falar disso até sem ser usando os atletas como referência, mas pra galera amadora mesmo, pra quem quer procurar um treinador, né, pra montar planilha, ou quem quer fazer seu treino de uma forma mais autodidata. A gente discutir isso, quais são os riscos, os ganhos. É interessante, né? Com certeza. Cadu, valeu, bom trabalho, velho. Boa sorte nessa temporada, viu? Obrigadão. Um abração, valeu.